me parece ser o único jeito de viabilizar esse auxílio de R$ 600 ao longo do ano que vem. E isso a gente não está nem pensando nele tornado permanente, né? Vai viabilizar ao longo do ano que vem. Por quê? Porque já não tem espaço no orçamento, porque as regras fiscais brasileiras já estão bastante estritas, e porque esse orçamento que está aí, que não tem espaço, já tem um monte de coisa faltando nele. Vai ter que gastar com outras coisas. Tem um monte de agendas aí que vão ter que ser feitas. Então, para um gasto relevante, substancial, de dezenas de bilhões de reais a mais ao longo do ano que vem, provavelmente você não vai encontrar de onde você teria que cortar de alguma coisa, sabe? Não tem o que cortar, você teria que cobrar mais para alguém. Poxa, aumentar impostos ou taxas para alguém neste momento está difícil. O que eu acho que a gente vai encaminhar para fazer é o seguinte: um reconhecimento. Primeiro ponto, o teto de gastos, não é que o PT ou o Lula era contra ele. Sim, o Lula era contra ele, mas ele já está morto. Bolsonaro destruiu o teto de gastos, porque toda vez que ele precisava fazer algum gasto aí ao longo de 2022 para se viabilizar na campanha, ele conseguiu a permissão do Congresso. Então, o teto de gastos já é uma ilusão, ele já não existe mais. A regra fiscal brasileira, ou seja, a regra que controla os gastos do Estado brasileiro, ela vai ter que ser repactuada ano que vem. E o Brasil vai ter que encontrar alguma nova regra que faça de uma maneira crível e que promova um equilíbrio fiscal ao longo do tempo. Talvez não vá ser tão estrito quanto o teto de gastos, porque uma crítica que se faz muito a ele é que o investimento começou a ser cortado assim de maneira muito brutal ao longo desses anos aí, porque era a coisa mais fácil de cortar o investimento. O investimento do Estado brasileiro já está baixíssimo. A gente tem um outro problema, um orçamento que foi entregue pelo governo Bolsonaro nas mãos do Congresso e que agora se transforma dezenas de bilhões de reais em gasto picado, local, cheio de corrupção espalhado pelo país. Isso aí, idealmente, teria que ser revisto também, mas eu, sinceramente, não sei se a gente vai ver a revisão disso ou se a gente vai ver a institucionalização disso como realmente o jeito que se controla e que se faz o orçamento no Brasil. É a presidência, o executivo, sem controle real sobre onde vai ser gasto o dinheiro aqui no país. É tenebroso para o Brasil isso, é abrir mão de qualquer gasto mais estratégico, qualquer investimento com plano, com propósito, em nome da pequena política local que está sempre buscando um benefício momentâneo. O Centrão já tinha avisado, vi através daquele discurso inicial do Arthur Lira, de que estariam prontos para fazer uma transição, de que aceitavam a vitória do Lula, né? O que já deixou Bolsonaro de escanteio. Daí Ciro Nogueira já estava conversando com o PT, depois daquele curtíssimo discurso de Bolsonaro, ficou claro que a transição tinha dado início. A transição vai dar início, é claro, pelo aquilo que mais importa, que é dinheiro. Como colocar em prática as promessas de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, como adaptar o orçamento. O orçamento que foi enviado para o Bolsonaro ao Congresso Nacional é uma peça de ficção, na verdade. Ele havia prometido R$ 600 no ano que vem, caso fosse eleito, que nem o Lula. Só que ele não colocou isso no orçamento da União. Não estava lá. É uma peça de ficção. Então, agora, os adultos, né, vão sentar para decidir o que vai entrar. Quais são as prioridades do governo? R$ 600 Auxílio Brasil no ano que vem e aumento real de salário mínimo, que pelos cálculos que eu andei falando com o pessoal do PT, é 1,5% mais ou menos acima da inflação, eles estão tentando calcular. Isso significa dezenas de bilhões de reais no orçamento que não estavam. E aí o pessoal está colocando e pensando como, talvez decretar, fazer algum aumento, usar uma PEC para aumentar os recursos de forma emergencial extraordinária. Agora, além disso, também tem as obras e todo o resto da máquina pública que está sendo tocada. E aí precisa também ver como fazer para continuar tudo funcionando. Vai ser um trabalho hercúleo, Fabiola, porque vai ter que se rediscutir a fundo esse orçamento e nem toda a promessa de campanha do presidente Lula vai poder ser colocada em prática logo no começo. Tem um ponto que é importantíssimo também, que é a questão da farmácia popular, a distribuição de remédios gratuitos, que também está pendente de recursos para garantir o que era antes. Então, é um quebra-cabeça muito difícil. O pessoal vai ter que, daqui até o final do ano, fazer a sua mágica. Aliás, a fala do Alckmin aí é muito forte, né, quando ele fala que é preciso, de repente, aprovar uma PEC extraordinária para essa transição. Antes de ele falar, quem falou sobre isso foi o próprio Marcelo Castro, deputado, e ele disse, com todas as letras, o orçamento que temos hoje, a peça orçamentária hoje é a mais restritiva de toda a história, foi o que ele disse.
Todos sabemos que esse é o mais restritivo de toda a história. O orçamento que veio do governo Bolsonaro, ele é cheio de furos, de deficiências. Por exemplo, a questão da não correção da merenda escolar. Você falou sobre a farmácia popular. Há também corte de recursos da área da saúde indígena. Há recursos também, corte de recursos para vacinas, para compra de vacinas como um todo. É um orçamento deficitário. Então, quer dizer, é a primeira herança maldita aí do governo Lula. Para ser mais sincero, desculpa até, mas para a gente poder sintetizar para o nosso pessoal que está acompanhando a gente agora, e acho que é importante ressaltar aquele termo que a gente usou. O orçamento do presidente Bolsonaro é irreal. É uma peça de ficção simplesmente para ganhar a presidência e depois ele ia ver o que ia fazer. Só que na cabeça do Bolsonaro, o que é que ele ia ver que ele ia fazer? Ele ia privatizar a Petrobras, ele ia privatizar o Banco do Brasil, entre outras coisas, para tentar compor o buraco que ele vai deixar. O Lula não vai fazer isso. Então, faz o quê? Essa é a pergunta. Nesse caso da Carla Zambelli, em que pé está isso? Né? Eu queria saber qual é o trâmite, porque tanto a senhora quanto outros parlamentares também falaram no pedido de cassação. Em que pé está isso? Como é que está o cronograma desse pedido de cassação de Carla Zambelli? Por hora, foi já protocolado o pedido de cassação. A gente protocolou ontem, que foi o primeiro dia legislativo, né, pós do que aconteceu. E agora deve ir para leitura do presidente e escolha do relator. Isso tem um tempo, tem o trâmite legislativo. Eu imagino que há, inclusive, outros projetos, outros pedidos de cassação que chegaram antes, que precisam ser lidos anteriormente, mas também tem a vontade política do presidente, que pode acelerar processos justamente pela urgência deles. E é o que nós vamos fazer na próxima semana, quando vai acontecer, né, uma reunião do Conselho de Ética. Estaremos lá, da bancada do PSOL, mas vamos conversar com outras bancadas. A gente sabe que o próprio PSB também entrou com o mesmo pedido, para pedir justamente essa agilidade, para a leitura do pedido e para a escolha do relator. E aí tem que ter um processo amplo de pressão, de negociação, para que o Conselho de Ética chegue à mesma conclusão que a gente, que uma pessoa como essa não pode seguir como parlamentar. Anteriormente, nos próprios inquéritos, né, das fake news, ela já havia sido identificada como uma das principais figuras, uma das principais parlamentares que organizavam e estimulavam os atos antidemocráticos. E o que aconteceu no dia da véspera da eleição, no último sábado, foi gravíssimo. Talvez o ato mais grave que tenha acontecido junto, claro, com Roberto Jefferson, que já teve uma atuação, já teve uma punição sobre ele. Ela é uma parlamentar eleita com muitos votos. Então ela precisa dar o exemplo para a sociedade e não o oposto disso, não usar o seu cargo como elemento de impunidade, né, de estímulo e de prática de ações violentas e antidemocráticas. Qual